Bragantino no domingo, 4 da tarde, também com transmissão da Jovem Pan. Comigo aqui no estúdio, Giovanni Chacon, para falar deste São Paulo. E aí, Chacon, tricolor que na Copa do Brasil foi muito bem, resultado importante contra o Palmeiras, e agora tem Brasileirão. Chacon, boa noite. Boa noite para você, Gui, para o pessoal ligado aqui no Papo de Setorista. É verdade, compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro, a competição nacional. O São Paulo, dependendo dos resultados que acontecer no sábado, pode até mesmo chegar ao G4, né? Dependendo do que acontece. Então é um jogo importante, acaba sendo um jogo importante. Mas claro que o torcedor ainda está de olho, não nesse jogo contra o Bragantino. É impressionante, né? Como um resultado positivo, num confronto complicado como foi esse contra o Palmeiras e a vitória por 1-0, faz com que o torcedor já mude o foco, né? Ao invés de ser o próximo jogo, todo mundo já está olhando para o jogo contra o Palmeiras. E olha, a expectativa e a tendência é que tenham algumas mudanças. Por quê? Na partida contra o Palmeiras, 2 jogadores saíram ali com dores, né? Lesão. No total foram 3, né? De novo, o Caleri com dores nas costas, né? Ele que jogou depois de fazer um tratamento intensivo, era basicamente descartado do nada, vira inclusive titular. O Luciano saiu com dores na panturrilha direita, né? E até saiu com uma bolsa de gelo. E a mesma coisa o Alan Franco, que inclusive deixou o jogo. O Luciano saiu no intervalo. O Luciano e o Alan Franco, eles ficaram fazendo um trabalho interno de fisioterapia hoje. E o Caleri fez meio a meio, tanto uma parte fisioterápica quanto também atividade dentro do campo. Ou seja, tem mais possibilidade de estar inteirão ali o Caleri para o jogo contra o Palmeiras. A tendência é que contra o Bragantino os 3 sejam poupados. E aí uma novidade boa, não é só novidade ruim não, viu, Gui? Pelo menos tem uma novidade boa. Torcedor tricolor muito provavelmente vai matar a saudade. Uma reestreia, né? Terceira passagem de Alexandre Pato, que vai ser sim relacionado para a partida desse domingo e pode até mesmo pintar como titular. Está treinando há um bom tempo, já passou mais de um mês de treinamento. Vamos ver o que acontece agora nessa partida. São Paulo, que lembrando, nunca venceu o Bragantino em Bragança nessa nova fase aí do time, né? Então são 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Mas claro, todo mundo de olho nesse jogo contra o Palmeiras. Por quê? Até olhando de uma análise fria, se vai acontecer ou não é outro papo. Mas passando pelo Palmeiras, vai pegar um Corinthians que está em crise ou um América Mineiro que, convenhamos, não é do adversário mais difícil. Ou seja, tem uma grande chance de chegar a uma final de Copa do Brasil. São Paulo que só chegou uma vez e foi vice-campeão em 2000 contra o Cruzeiro. Ou seja, chegar numa final novamente seria muito importante por questões financeiras, porque a Copa é a competição que mais dá grana no cenário nacional, por ser mais viável exatamente por ser um confronto de mata-mata, mas para isso tem que passar do jogo contra o Palmeiras. Por isso é muito importante ficar de olho já no que acontece lá na frente, na próxima quinta-feira. Dorival Júnior deve poupar peças para esse jogo em Bragança. Você que está com a gente, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal para fechar esse assunto São Paulo. A produção separou alguns números do Pato aqui. Em 2019, 2020 pelo São Paulo, 35 jogos e 9 gols. Não foi das melhores passagens. Exatamente. Essa segunda. E aí na primeira, né? Aliás, aí depois teve 2020, né? Que foram 13 jogos com 4 gols. Os números dessa 19 e 20, né? Isso. Na primeira passagem foi muito melhor, né? E até porque o time era melhor em 2014, era aquele quadrado mágico que brincavam, né? Com Kaká, Ganso, Pato e Allan Kardec. Foi muito bem, só tinha pela frente um Cruzeiro basicamente imparável que viria a ser naquele ano de 2014. Mais uma vez campeão, tinha sido em 2013. São Paulo brigou contra o rebaixamento em 2013, no finalzinho deu uma decolada, ficou ali em meio de tabela. Em 2014 foi vice-campeão brasileiro com o Alexandre Pato jogando muita bola. Deixou saudade, na segunda passagem não foi tão bem, ajudou o São Paulo muito no extracampo, no quesito financeiro, abriu mão da multa rescisória e saiu, e agora ganhando uma nova oportunidade, com salário fixo bem baixo e produtividade. Vamos ver o quanto ele vai produzir. Vai ter 6 meses para mostrar que merece permanecer no São Paulo para 2024. Acredito eu que vai ajudar bastante o São Paulo, pelas características até do time, precisa e tal. Mais pelo departamento médico. Também, exatamente. Valeu, Chacon, muito obrigado a você que nos... Chegou a vez do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. O tricolor entra em campo domingo para encarar o Red Bull Bragantino fora de casa. E quem traz as novidades pra gente é a minha amiga Marina Buffon. Boa noite, Mar. O time do professor Dorival Júnior tá pronto?
Fala, Zé, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Ainda não está pronto não, tá? Tem mais um treino ainda que acontece amanhã, pela manhã, e aí sim, no domingo já vai estar preparado para enfrentar o Massa Bruta lá em Bragança Paulista pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente lembra que o São Paulo vem de um resultado positivo contra o Fluminense no final de semana passado e, claro, não pode se deixar de levar em conta o resultado positivo também da Copa do Brasil no meio da semana contra o Palmeiras, quando saiu na frente por uma vaga nas semifinais, quando fez 1-0. E aí a gente fala sobre o treino de hoje. Hoje o São Paulo treinou, o Caleri apareceu em campo, o Caleri que jogou 45 minutos contra o Alviverde no meio da semana, voltou a sentir as costas, mas está fazendo o seu trabalho, né? Para tentar voltar o quanto antes, mas muito provavelmente não joga no final de semana, deve ser preservado. Vocês estavam discutindo ali, né, se o Dorival e o Abel Ferreira deveriam ou não poupar jogadores. Neste caso, acho que não é nem poupar, né? É evitar, né, o risco de perder o Caleri para a semana que vem. Então ele trabalhou uma parte em campo com a bola, mas a outra parte do treino ele fez mais reservado na parte interna ali da Academia do São Paulo. Outras duas coisas, o Luciano, que também sentiu a panturrilha durante o jogo contra o Palmeiras, e o Alan Franco, que não foi constatada nenhuma lesão, ambos ficaram na parte interna, no Cefis, fizeram ali trabalho na fisioterapia, para o quanto antes também poderem voltar a campo. Agora, Zé, tem uma notícia que você deve estar esperando há um tempo, porque eu lembro lá um mês e meio atrás que você anunciou aqui que Pato estaria de volta ao São Paulo. Está de volta ao São Paulo, mas ainda não reestreou. E aí, no próximo domingo, é muito provável que Alexandre Pato, na sua outra passagem aí pelo São Paulo, possa fazer sua reestreia pelo tricolor. O Dorival Júnior falou isso durante a semana, o Carlos Belmonte também afirmou isso, né, durante a semana, que ele poderia estar no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino e muito provavelmente é isso que vai acontecer. Então, Alexandre Pato pode ser uma alternativa sim, mas deve começar aí no banco de reservas. O que você acha disso, Zé? Bom, o Dorival Júnior está no clima do nosso programa aqui no Pagode, né? Só no sapatinho. Caleri poupa aqui, treina um pouquinho menos ali. E aí, ô Garrafa, você acha que contra o Red Bull Bragantino, São Paulo tem chances de vencer o Massa Bruta fora de casa? É um time que briga pela mesma coisa que o São Paulo no Brasileirão? Jogo difícil como todos os jogos do Brasileiro. Não tem jogo fácil. Você pode pegar quem está na ponta da tabela e quem está lá embaixo. Você não vai ter moleza. Você não vai ter moleza. Você vê o Curitiba no final de semana até enfrentou o Goiás. Então falou, Curitiba, não ganha de ninguém, ganhou o jogo. Golaço do Aleph Manga. Entendeu? Então, é pedreira para o São Paulo. O São Paulo ainda tem esse compromisso na quinta-feira. Vem de um jogo desgastante no meio de semana contra a equipe do Palmeiras. Uma vitória importante pela Copa do Brasil. E essa entrada do Alexandre Pato, questionada por muita gente, a gente sabe que o Pato não é mais aquele Pato pelo menos de nome que tinha, que era um cara que chegava todo badalado e tal. Ele tem uma história no futebol, é um cara que sabe jogar futebol. Como o São Paulo, daquele que eu tenho conhecimento, fez um contrato muito bem amarradinho por produtividade, não onerou os cofres que já estão quase vazios do São Paulo e não só do São Paulo, entendo que é uma ótima opção para o Dorival. Por exemplo, você não tem o Luciano, você não tem o Caleri para esse jogo. Tá, o Pato não joga 90 minutos, mas joga 40, entra no segundo tempo. É um cara que pinta uma bola dentro da área e não vai fazer que nem o Wellington Rato fez na quinta-feira. Nossa Com todo respeito ao Rato, né? Joga para dentro. Então, eu entendo que num elenco com poucas opções, o Pato pode agregar sim, até porque financeiramente não está detonando o São Paulo não, Chico. Olha, o Garrafa, não adianta nada que eu vou falar aqui, mas se o Pato estivesse em campo no lugar do Rato, o Pato no lugar do Rato. Meu Deus, virou a selva isso aí. Que loucura. No lugar do Rato era gol, meu filho. O Pato não perdia aquele gol nem a pau. Jogo sem as duas patinhas, ele faria só de bico. Ah, no biquinho. Só de biquinho. Mas no bico da chuteira ou no bico do... Aqui, ó? Não, no bico do Pato. Bico do Pato. Pô, gente, tem a dó. O Pato, ele não tem mais explosão. Ele está 10 anos mais velho, né? Já não tem aquela coisa toda, mas se a bola pingar na frente dele, ele encaixa. Não tem jeito, é que nem o Caleri. O Caleri é a mesma coisa. Só que o Caleri é mais moço um pouquinho que o Pato. Então dá para encarar mais um pouquinho, né? E tá em forma. Agora o Pato, você dá 8 jogos pro Pato, amigo. E uma pergunta. Lá vem. Lá vem. Eu nunca fui na selva, mas temos pato e rato na selva? Lá na lagoa, lá no meio da selva? Não deve ter Não sei, fiz um negocinho lá, uma água lá?
Não Pato e tem, rato. assim, um pântano, um negócio? Vou fazer biologia na próxima vida, tá? Vou fazer outra faculdade. Pato e rato. Vamos no ter... Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o maior do Brasil, desde notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. O Departamento Médico do São Paulo tem trabalhado na recuperação dos jogadores lesionados. O Wellington, que operou o tornozelo em março, está próximo de retornar e pode ser relacionado para o próximo jogo. O lateral disputará a posição com Caio Paulista. Moreira pode ser alternativa a Rafinha. Natan pode deixar o clube e Raí Ramos ainda está se adaptando. Rafinha pode ser poupado e Igor Vinícius e Thales Costa estão se recuperando de lesões. Erizon também está próximo de retornar. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever, valeu pessoal!